Se tem algo que qualquer pessoa no mundo detesta é a inflação. Esse fenômeno econômico que tem como consequência mais imediata a alta generalizada de preços é um tormento na vida das pessoas, encurtando rendas e tornando as compras uma dor de cabeça. Mas existe um país latino-americano que praticamente não tem inflação. Quer saber que país é esse? Então fique no vídeo que eu vou te contar qual é esse país, como ele conseguiu alcançar esse feito e quais as consequências disso para a sua população. É inegável. Quando você vai ao mercado indo fazer uma compra modesta ou a compra do mês, você fica feliz ao enxergar uma promoção ou ao notar que o preço de um produto que você gosta está em conta. E com certeza, fica de cara amarrada quando vê que o preço dele voltou a subir. Ninguém gosta de inflação. Ela é tão prejudicial que os governos buscam a todo custo minimizar seus efeitos para evitar que a própria popularidade vá para o buraco. Afinal, não existe nada que derrube mais a imagem de um governante do que uma economia em desordem. Talvez tenha sido pensando nisso que o país que não tem inflação tenha chegado a este ponto. Mas que país seria esse? Já que você sabe que em nossa região latino-americana, a inflação é um fantasma que aparece com frequência ou nunca desaparece para certas nações. A Venezuela está afundada num caos socioeconômico sem precedentes, com inflação anual de mais de 300%. E olha que isso é um número muito melhor do que anos anteriores, mas o país ainda está longe de sair do fundo do poço. A Argentina é outra que está sempre em crise econômica e enfrenta no momento uma inflação que acumulou, entre janeiro a novembro de 2022, mais de 90%. Apesar de hoje estar muito melhor do que esses trens desgovernados, o próprio Brasil tem um grande histórico de crises inflacionárias. Nos últimos 2 anos, a população sentiu na pele o aumento generalizado dos preços causado pela crise sanitária. Esse fantasma deve voltar em breve para a gente também, já que o presidente em exercício já deixou claro sua política de gastar muito e gastar sempre. Uruguai, Colômbia e Chile também registram índices de inflação ao longo de 2022, que se aproximam perigosamente da casa dos 10%. No geral, a inflação nas 5 maiores economias latino-americanas atingiu o nível mais alto em 15 anos. E o nosso vizinho, que está bem despreocupado com a inflação, é a Bolívia. É bem possível que antes desse vídeo você não imaginasse isso, dado que a Bolívia, com um território modesto e tem uma população pequena de apenas 11 milhões de habitantes, também não é conhecida por ser um país de grandes feitos na sua gestão econômica. Enquanto a inflação acumulada entre março de 2021 e março de 2022 estava em menos de 1% naquele país, o Fundo Monetário Internacional estimava que para o resto da região o índice chegaria a 10% para toda a região. Mas você pode alegar que março já está há muito tempo no passado. E como a inflação brasileira diminuiu de lá para cá, a inflação boliviana pode muito bem ter aumentado. E você tem razão. O país experimentou um aumento generalizado de preços. Mas a surpresa está aqui. Em meados de outubro, a inflação boliviana estava em menos de 2%. Viu só? Mesmo com a subida inflacionária, o índice ainda é baixíssimo. Então agora você pode estar se perguntando: como a Bolívia chegou a essa maturidade econômica e nós nem vimos? E a resposta seria: não é bem assim. A Bolívia não conseguiu fundamentos econômicos fortes, como os japoneses, para ter uma inflação um pouco mais baixa que a deles. A mágica é um truque bem simples, que qualquer país pode fazer, só que não convém. De 2021 a meados de 22, o Brasil lutou contra o fantasma da inflação. Tudo subia. O preço da comida, dos serviços e principalmente dos combustíveis. Várias eram as razões, como a quebra da cadeia global de suprimentos e fornecimento, as consequências do fecha-tudo da crise de saúde e, mais recentemente, o conflito entre Ucrânia e Rússia. Aliado a isso, o país estava em véspera de eleição, o que fazia com que o mercado financeiro ficasse mais agitado, olhando a economia de forma mais cautelosa. Então, nos últimos 2 anos, uma notícia se tornou comum de se ver: a desvalorização da moeda brasileira, o real, perante o dólar americano. Como nosso país importa muitos itens, como o petróleo refinado, essa valorização do dólar, que fez a moeda ser cotada na casa dos R$5, contribuiu para que a inflação subisse ainda mais. E é o câmbio justamente o trunfo da Bolívia contra o aumento de preços. O motivo é simples: o câmbio lá é fixo, ou seja, a moeda do país, o boliviano, tem uma cotação fixa em relação ao dólar. Essa medida foi tomada durante o governo de Evo Morales, há mais de 10 anos, e estabeleceu que $1 é equivalente a 6,96 bolivianos. E é assim desde então. Então não há o risco aos comerciantes e empresários locais de ter que aumentar o preço de venda dos seus produtos e serviços, porque a moeda sempre está cotada no mesmo valor.
Não existe desvalorização que mude isso, não por enquanto. E se a moeda não se desvaloriza, não é necessário corrigir os preços dos produtos naquela moeda. Essa é uma clara intervenção do governo na economia, mas que não se sustenta por muito tempo, e existem consequências graves dessa intervenção. O pulo do gato para fazer com que essa política perdure é que o governo boliviano injeta bilhões de dólares no país, tirados de suas próprias reservas internacionais. A questão é, as reservas internacionais não são infinitas, independente de qual país seja. E mesmo antes da crise de saúde de 2020, a Bolívia estava colocando tanto dólar no mercado para segurar a cotação que as reservas estavam começando a ficar escassas. Para evitar que as consequências apareçam de imediato, o governo subsidia enormemente a indústria e a agropecuária do país, mais dinheiro sendo gasto. No início de 2022, enquanto o preço da gasolina disparava ao redor do mundo, ele permaneceu estável na Bolívia, custando em torno de 0,50 de dólar o litro. Os itens da cesta básica também não sofreram grandes oscilações. Uma forma de subsídio que exemplifica bem a intervenção governamental é a que se dá através do Fundo Rotativo de Segurança Alimentar. Diante da crise que acomete o mundo desde o ano passado, o fundo injetou mais de 10 mil toneladas de farinha de trigo no mercado, com o intuito de evitar uma escalada nos preços do pão. Mas as ações do governo, no sentido de preservar a inflação e garantir a continuidade da cotação fixa, não param por aí. Existe um controle de excedente de exportação. E o que seria isso? Vamos supor que você é um produtor boliviano e decidiu exportar o que excedeu de sua produção. Porém, para vender, você precisa passar por uma certificação do governo. E essa certificação, em termos gerais, é bem simples. Se você não vender pelo preço que o próprio governo considere justo, então você será proibido de exportar. Esse é um problema central de maquiar o real valor de sua moeda. Uma hora o dinheiro do governo para sustentar esse valor pode acabar. E vai acabar. Mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontece, nada de bom vem a seguir. Sempre que os governos intervêm em maior grau na economia, as coisas tendem a se desajustar. O Brasil é um exemplo disso. Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, nosso país também adotou preços controlados de combustíveis, como uma forma de maquiar a inflação. Essa medida teve consequências, sendo uma das principais a geração de prejuízos bilionários à Petrobras, que quase levaram à sua falência. E se houveram consequências para o Brasil, você pode ter certeza de que também haverá efeitos colaterais para a Bolívia. Ainda mais porque o país usa desse controle de preços em uma escala muito maior que a medida adotada pelo Brasil na década passada. Por quanto tempo a Bolívia continuará se beneficiando dessa estabilidade de preços em um mundo em que a inflação se tornou o inimigo número 1 é a grande pergunta. E é a grande pergunta porque é praticamente impossível sustentar esse modelo por tanto tempo sem colapsar. E quando o colapso vier, tudo desmorona. Um relatório do Banco Mundial estimou que a dívida pública boliviana já está se aproximando de 80% do PIB, um número 10% maior do que a média sul-americana. O presidente boliviano Luiz Arce respondeu por meio de um comunicado do Ministério da Economia que a proporção da dívida boliviana em relação ao PIB estava na casa dos 43% no início de 2022. Assim sendo, segundo o governo, a dívida está na realidade dentro dos limites recomendados. Mas apesar de a versão do presidente boliviano ser a de que a dívida estava controlada, no mesmo comunicado, o ministério argumenta que a dívida explodiu em 2020 durante o mandato da ex-presidente Jeanine Áñez. Logo depois, ela foi presa, acusada de golpe de Estado. Estranho, não? E eu comentei durante o vídeo que a Bolívia torra suas reservas internacionais em dólar para manter o câmbio fixo. Pois bem, e essa conta já chegou. Até 2015, a Bolívia acumulava dólares com exportações de gás para lá de lucrativas, e com isso, tinha mais de 15 bilhões em suas reservas, no Banco Central boliviano. Mas desde então, esse valor não para de cair, tanto que em dezembro de 2021, as reservas estavam na casa dos 4,7 bilhões de dólares, um terço do que o país tinha apenas 6 anos antes. E o país não abandona sua política de câmbio fixo e subsídios, o que torna preocupante sua situação financeira. Na medida em que o país mantém uma política econômica de controle dos preços, que custa no mínimo 4 bilhões de dólares por ano. Diante disso, a realidade é uma só. Em algum momento, a Bolívia e principalmente o povo boliviano pagará o pato por anos de inflação inexistente. Não dá para subsidiar tanta coisa assim eternamente. E no momento, a taxa de juros para emitir a dívida boliviana já está na casa dos 7%, indicando um árduo caminho pela frente. A questão é, se o governo boliviano ficar sem recursos em algum momento,
o país afundará numa crise sem precedentes. Ou ele pode desistir após mais de uma década desse câmbio fixo e adotar, assim como o Brasil e a maior parte do mundo, o câmbio flutuante, onde o dólar e as outras moedas internacionais oscilam para cima e para baixo diariamente. Isso terá um preço e ele será pago pela população boliviana. A Bolívia pode ter uma inflação próxima de zero agora, mas sua audácia em querer dominar todos os aspectos econômicos vai custar caro. E se você tem a curiosidade de saber quem sou eu, que está por trás do canal, e como eu fiz isso virar um negócio altamente lucrativo e seguro, sem precisar aparecer, usando o computador e um pouco do meu tempo, está liberado uma aula 100% grátis ensinando passo a passo de como qualquer pessoa pode fazer o mesmo, sem precisar largar o emprego atual ou ter algum conhecimento especial. Assista clicando no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code aparecendo agora na sua tela. Assim, você será imediatamente direcionado ao site. E aproveita também para seguir a gente no Instagram. Eu estou começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. E você sabia que Portugal está sofrendo um abandono de imigrantes e pode estar se tornando o Brasil? Ficou confuso? Calma que no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, eu te explico tudo. Clique e assista. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!